Muita paz a todos. Eu estou muito feliz de nós estarmos com o canal crescendo. Várias pessoas se interessaram e isso me motivou a tentar colocar um pouco mais de conteúdo. Dado as limitações técnicas, a gente não está conseguindo mais gravar as mesmas palestras, as mesmas quantidades de palestras que a gente vinha fazendo antes. E nós achamos melhor também adotar um modelo mais curto de vídeos. Esse tema, essa palestra de hoje, essa conversa que nós vamos ter, é sobre um estudo do Livro dos Espíritos. E o tema é escala espírita. Nós estamos colaborando com alguns amigos que estão fazendo estudo numa casa espírita. Fomos convidados por eles e nós não teremos a oportunidade de estar presentes no dia dessa aula. Então nós combinamos de postar aqui um vídeo e, aproveitando, nós vamos colocar para todos esse assunto, que é o escala espírita. O primeiro ponto que é interessante a gente abordar é que, para nós, o espírito nada mais é do que uma pessoa como qualquer um. E é preciso entender que, para se chegar nessa conclusão, Kardec fez uma pesquisa. Kardec procurou entender como é que funcionava o fenômeno. Então, para nós, os espíritos não são nada mais do que as pessoas, os indivíduos sem o corpo físico. Quem para, quem pensa, quem fala, quem sente, somos nós, os espíritos, estando ligado a um corpo ou fora dele. No caso, até é bom a gente colocar, Kardec, ele, para facilitar didaticamente, ele colocava que nos textos ele aborda a palavra espírito, se referindo àqueles que já perderam o corpo físico, já estão desencarnados e chamados mortos. E alma, aquele indivíduo que ainda está preso no corpo físico. Isso é só uma observação. Então, nesse assunto, o próprio Kardec ele fez durante muito tempo pesquisas, ele observou o fenômeno e ele percebeu que, através das comunicações, era possível notar-se que havia diferentes características naqueles que falavam. E fazendo esse estudo, observando esse fato, ele criou uma escala. Essa escala, chamada escala espírita, não tem nada de absoluto, o próprio Kardec deixa isso bem claro. Não tem nada de absoluto porque você não consegue distinguir com absoluta certeza como é uma pessoa. Então Kardec ele separou 3 classes principais, que são os espíritos puros, os bons espíritos e a última são os espíritos imperfeitos. Ele dividiu essas 3 classes para nos ajudar a ter uma ideia. E mesmo dentro dessas 3 classes há muitas subclasses. E aí a gente pode acrescentar, tirar, colocar, porque nós nunca vamos achar um indivíduo que esteja absolutamente encaixado num ponto. Porque nós não somos iguais. O nosso processo evolutivo não é idêntico. Então nós vamos achar muitos níveis diferentes. Então o ponto principal, quando nós estamos falando de espíritos, nós estamos falando de pessoas, de indivíduos, de individualidades. Então, continuando, na última aula que nós participamos lá com os nossos amigos, nós encontramos uma dúvida que ficou bem interessante. Logo que Kardec aborda a descrição da terceira classe, ele começa descrevendo da terceira para a primeira, que são dos espíritos imperfeitos, ele nos dá a seguinte informação: que esses espíritos possuem predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que eles são consequentes. Então levantou-se a dúvida: como a matéria pode influenciar o espírito se o espírito não é material? Isso é uma coisa básica. Dentro do espiritismo nós consideramos que o espírito é até feito de alguma coisa, mas o que a gente não sabe colocar e os espíritos não têm como nos explicar. Por quê? Porque falta para nós a capacidade de perceber tal coisa. Não tem como fazer um comparativo para a gente se esclarecer. É como se você tentasse explicar para um cego de nascença o que é a luz, o que é a cor,
Como ele não tem referências para fazer comparativos, porque lhe falta um sentido, fica praticamente impossível de você dar uma visão clara para ele. Então, da mesma forma, há certas coisas que os espíritos ainda não conseguem colocar para nós, e na época de Kardec ainda menos. Ainda se falava muito pouco, o espiritismo ainda estava surgindo, nascendo. Então, sempre que nós achamos uma dúvida e a gente tenta tirá-la, nós pegamos textos paralelos dentro da própria obra de Kardec, ou da codificação, ou da revista espírita. Nós vamos em busca de textos que possam ajudar a gente a entender melhor. E nós achamos um resumo muito interessante na Revista Espírita de dezembro de 1858, intitulada Sensação dos Espíritos. E ela nos vem dar a ideia do que seria a chamada influência da matéria sobre o espírito. Nesse texto da revista, Kardec nos fala que um dos membros da Sociedade Espírita de Paris fazia uma reunião em sua casa, no inverno próximo à lareira, quando um espírito não invocado voluntariamente se comunica, e era conhecido dele, uma pessoa muito avarenta, uma pessoa muito apegada às coisas materiais, e pede a ele se poderia nos próximos 3 dias ficar ali junto à lareira, porque ele sentia muito frio, precisava se abrigar. Então, diante daquelas palavras, daquela colocação daquele espírito desencarnado, sem corpo físico, ele levou essa comunicação, e foi muito interessante, porque ficou a dúvida. Se o espírito não possui corpo, como ele pode sentir frio? Então, aí sim se invocou o espírito de São Luís, que é um dos colaboradores espirituais da codificação, e foi-se feita uma série de perguntas para esse espírito, para se ter uma ideia do que estaria acontecendo. Aí vem a seguinte explicação. A dor que sentem, portanto, não é uma dor física propriamente dita, é um vago sentimento íntimo, do qual o próprio espírito não se apercebe perfeitamente. Precisamente porque a dor não é localizada e porque não é produzida por agentes exteriores. É antes uma lembrança que uma realidade, mas uma lembrança também muito penosa. A gente precisa lembrar que, como o espírito, a nossa concepção não é feito de matéria, mas ele precisa se ligar com a matéria densa. Para fazer isso, nós aprendemos com os amigos espirituais que nós temos um intermediário, que seria o perispírito, um corpo perispiritual, um corpo espiritual que acompanha o espírito após a morte. E é ele que consegue fazer essa transição, digamos assim, do mais fluídico até o mais denso, se aproximando do corpo físico. E é ele, através dele, que nós recebemos as impressões da matéria, dor, ansiedade, desejo, todas aquelas sensações naturais do corpo. Então, uma vez que é rompido esse laço, que não há mais ligação entre os dois, o certo seria, pela lógica, que o espírito não sentisse mais nada. Mas quando este, pelo seu grau de desenvolvimento, ele ainda continua muito apegado às coisas físicas e às coisas materiais, ele tende a ficar preso a essas sensações. Por isso que nós falamos da influência da matéria sobre o espírito. Essa influência são essas impressões que nascem do apego em si. Porque, na verdade, a matéria ali não existe mais para passar a impressão. Mas como para o espírito o que vale é aquilo que você pensa, se ele assim crê, ele sofre. Mesmo que não seja uma dor, uma sensação de frio ou calor igual a do corpo físico, é uma memória, e isso pode ser tão doloroso ou constrangedor como se ele estivesse no corpo físico. É o que vale para ele. Por isso que nós temos relatos de espíritos de suicidas, de espíritos passando situações difíceis no plano espiritual, que relatam esse tipo de circunstância, que são as impressões que eles geraram em si mesmos, e isso ficou gravado de tal forma que só com o tempo, muita paciência, a ajuda da espiritualidade, eles vão se livrando dessas dores e desses sofrimentos que, no fundo,
estão realmente ligados ao seu comportamento, à sua mente. Isso mesmo cria uma sensação que alguns espíritos relatam de que aparentemente esta dor e esse sofrimento não tem fim. Porque como espíritos eles não têm a mesma noção de tempo e espaço como nós temos no campo físico. Então quando a gente começa a falar dos espíritos imperfeitos, nós ainda podemos subdividi-los em espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Você tem uma série de categorias de espíritos que demonstram que são indivíduos ainda apegados à matéria, apegados às paixões humanas. Você vai ter espíritos que tentam se passar pelo que não são, espíritos que gostam de aplicar brincadeiras, que gostam de fazer todo tipo de bobagens, levando as pessoas a terem medo, só pelo fato de se divertir. E mesmo aqueles que realmente, não satisfeitos com o próprio sofrimento, perseguem e tentam fazer mal aos outros, simplesmente porque não querem vê-los felizes, como eles também não estão. Então nós temos pessoas exatamente iguais a qualquer outra pessoa que a gente às vezes acha no nosso dia a dia, na vida cotidiana, só que no plano espiritual eles não se tornam anjos, continuam como são. Mesmo quando nós falamos na segunda ordem, nos bons espíritos, que aí nos descreve Kardec, predominância do espírito sobre a matéria, quer dizer, a matéria já não tem o mesmo grau de influência e não os afeta da mesma forma. Desejo do bem, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Um tem a ciência, outro a sabedoria e a bondade. E aí coloca, por exemplo, que nós temos espíritos benévolos, sábios, de sabedoria e superiores. Porque mesmo entre os bons espíritos, todos não estão na mesma categoria. Todos não têm a mesma capacidade. Assim como os espíritos imperfeitos, os bons espíritos também têm graus diferentes de evolução. Uns adiantaram-se muito no conhecimento, outro na sabedoria, no amor. Então nós vamos encontrar diferentes condições. É por isso que dentro da visão espírita, e esse é um dos pontos que nós gostamos mais de trabalhar dentro da escala espírita, que na doutrina espírita nós não aceitamos simplesmente uma comunicação pelo fato dela vir de um médium A ou B, ou dela ser dita de determinado espírito. Isso não significa grande coisa. Porque para nós espíritas, não há como ter uma absoluta certeza de quem se comunica. Não tem como você pegar o RG do espírito, o CPF dele. Então a melhor forma, a melhor certeza da comunicação é o conteúdo da mensagem. Então não importa o médium, não importa quem seja o comunicante, o espírito que se diga ser o comunicante, é preciso se analisar com calma, com clareza, essa comunicação para saber se ela vai ser válida ou não. Porque se recebe qualquer coisa do plano espiritual, qualquer um pode se comunicar. E é preciso saber separar isso. E a melhor forma de ter segurança quanto a isso, trabalhar em grupo, se estudar a doutrina, conhecer os conceitos básicos do espiritismo para que a gente não caia em problemas. Daí mesmo, o próprio Kardec teve a preocupação de escrever o livro dos médiuns, ou guia dos evocadores, justamente para evitar que nós caíamos nos mesmos problemas e nas mesmas armadilhas que ele viu seus companheiros e seus colaboradores envolvidos durante o seu tempo de pesquisa. E por fim, os espíritos puros. Aí nós temos nenhuma influência na matéria, ou seja, a matéria não influencia neles em nada. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras ordens. Ou seja, é uma classe à parte de espíritos que estão num tal grau de evolução que, sinceramente, a gente não tem uma ideia clara de como eles seriam, de como seria essa condição. Nós vamos chamar de anjos, outros vão chamar de avatares, e cada um que vai dar um nome diferente, mas, em essência, são espíritos que não precisam sequer reencarnar mais,
o nosso planeta, estão numa condição muito evolutiva, talvez não precise mais nem reencarnar em lugar nenhum, mas são espíritos que a ideia mais próxima que a gente tem é do próprio Cristo, do nosso querido Jesus, que seria o responsável não só pela humanidade, mas como a formação do planeta todo, toda a nossa vida, toda a existência do planeta se deve ao seu trabalho, ao seu planejamento, à sua coordenação. Ele, o dirigente, digamos assim, da visão espírita do nosso planeta. E é a melhor imagem que a gente tem de um espírito dessa categoria. Então, vê como é difícil, né, nós tentarmos descrever uma coisa que está tão fora da nossa condição. Mas nessa condição, nessa categoria, aí, mesmo se vir a reencarnar num corpo por missão, para esclarecer a humanidade, para trazer alguma coisa, a influência que as sensações físicas da matéria terão sobre ele serão insignificantes, porque ele já superou em muito toda essa ligação, toda essa dependência ainda dos sentimentos e das emoções muito ligados ao mundo da matéria. Para deixar mais claro, nós colocamos alguns textos à parte que nós sugerimos aos amigos para poder ficar mais claro ainda. Alguns desses textos estão no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Um deles é Um Espírito Aborrecido, que é muito interessante, que você vai ver no Céu e o Inferno várias comunicações que Kardec colocou para que a gente tivesse uma ideia de como era esse trabalho e a gente pudesse ver mesmo como ele conseguia adaptar e mostrar para nós a realidade de cada espírito, dependendo da sua condição. Esse espírito aborrecido é um espírito que simplesmente estava incomodado só pelo fato de ter sido invocado, não queria se mover, não queria fazer nada, queria permanecer na mesma condição em que se encontrava, e muito a contragosto ele aceitou ser atendido. É muito interessante a comunicação. Outra comunicação muito bonita, no sentido de estudo, de auxílio para a gente, é a da Rainha de Oude, que nos mostra um espírito que na Terra teve uma condição destacada e permanece no plano espiritual sem um corpo físico, ainda presa às mesmas impressões e desejos que tinha. Eu vou ler aqui para vocês só para a gente ter uma ideia. Uma das perguntas feitas a ela: por que acudistes tão prontamente ao nosso apelo? Não queria fazê-lo, mas forçaram-me. Acaso julgarás que eu me dignaria responder-te que tu és a meu lado? Ou seja, ele não significava nada. Quem era aquele plebeu que estava se dirigindo a ela? E ele pergunta ainda: e quem vos forçou a vir? Ela responde: eu mesmo não sei, posto que não deve existir ninguém mais poderoso do que eu. E, através de outras colocações, ela demonstra quanto ainda sofre, como está ainda iludida, presa às impressões que ela teve da última experiência na vida física. Já dos bons espíritos, nós temos o exemplo de Victor Le Bouffly. É isso mesmo, Victor Le Bouffly. Já este, demonstra ser um espírito bom, que mesmo doente, mesmo sofrendo, jamais parou de trabalhar para ajudar a sua mãe até o fim da sua vida, morreu muito jovem, mas dando um exemplo de resignação, de amor a ela e de exemplo de piedade filial. E quando ele dá a comunicação, demonstra estar numa condição espiritual muito boa, consciente do seu estado, mostrando que, para ele, a influência da matéria não tinha tido a mesma resposta que nos dois anteriores, confirmando ali a escala que Kardec nos coloca. Espero que esse livro desperte a curiosidade para a gente ler o Livro dos Espíritos, lembrando que nosso estudo hoje, nessa parte, é sobre o Livro dos Espíritos, escala espírita, que vai da pergunta 100 até ali a 113. Espero que vocês aproveitem e que numa próxima oportunidade a gente possa continuar aqui conversando sempre. Muita paz.